Fala galera, Guima por aqui, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Guima, tamo junto. Vídeo hoje atrasado, né, para falar sobre a vitória do Corinthians ontem no jogo de volta da Copa do Brasil, né? O Corinthians recebeu o Novo Horizontino na Neoquímica Arena e saiu vitorioso por 1-0. Então, antes de mais nada, peço a todos que se inscrevam aqui no canal, curte, comenta, compartilha para dar aquela força pra gente. E, sem mais delongas, vamos falar sobre o jogo. Acho que não tem como começar a não ser pela invenção do Dorival. O que será que o Dorival está tentando fazer no time do Corinthians? Que ele acha que ele tem o Barcelona na mão para ficar fazendo esse tipo de teste que ele está fazendo? O Corinthians tem um time limitado, o Corinthians tem um time bom e os reservas são horrorosos. Ponto final. Então, Dorival, o que você está inventando, Dorival? Não tem como você querer colocar o Ranieri para chegar ao ataque. O Ranieri não tem qualidade para chegar ao ataque. Isso ficou evidenciado ontem, que o Corinthians, infelizmente, não tem esse volante de chegada na área. E se tem, não é o Ranieri. O Ranieri chegou algumas vezes sem qualidade nenhuma com a bola no pé, para finalizar, para tentar surpreender o adversário. Ele surpreende fisicamente, mas com a bola no pé ele não sabe o que fazer. O Ranieri é um jogador que não tem um passe bom. O Ranieri é um volante marcador, só, mais nada. Então não tem como ficar fazendo essa invenção. Começou ontem com o Maicon, Ranieri, Bidon, Coronado, Romero, Félix Torres aberto na direita, na lateral direito, Anrileri na esquerda, Kaká e André Ramalho na zaga. E o Yuri Alberto no ataque. Então, acho que a gente encontrou posição com o Félix Torres, né? Eu fui um dos que falei que o Félix Torres não tinha condições nenhuma de vestir a camisa do Corinthians mais, mas já é o segundo jogo que ele faz ali na lateral direita que ele não compromete. Pelo contrário, venceu divididas, ele se impõe muito fisicamente, é um jogador veloz. E se o Corinthians precisa de um jogo ter um lateral defensivo, é o Félix Torres. Ele é um lateral mais defensivo que fica de cão de guarda ali naquela lateral. Então, ponto positivo aí, mais uma vez, o Félix Torres na lateral direita. O Maicon não comprometeu, não surpreende, não é aquele jogador que você fala, ai meu Deus, o Maicon jogou muito. Não é. Desculpa. Não é aquele jogador que você fala que jogou muito. Não tem condições, mas também não comprometeu, né? O Bidon. Bidon é um jogador que, infelizmente, é muito fraco. É um jogador que ele é muito fraco, fisicamente mesmo, eu falo, né? Ele não é um volante que consegue tomar pancada, não. E é um jogador que tem medo de chutar gol. Ontem, por 2 vezes, ele teve a oportunidade de chegar na frente para chutar a bola no gol e não chuta. Ele dá toque para dentro da área, ele tem medo de chutar, parece. Coronado até tentou algumas coisas, né? Tentou algumas jogadas, tentou criar alguma coisa, mas o Coronado fica muito a desejar, né? Deixa muito a desejar, na verdade, e acaba deixando o Yuri ali passando fome, né? Só corre, coitado, não recebe bola de qualidade nenhuma. E, bom, no segundo tempo entrou o Carrillo e o José Martínez, mas o Corinthians ontem estava num jogo muito ruim. O time do Novo Horizontino jogou muito melhor que o Corinthians, muito melhor. Pressionou, subiu as linhas, começou a marcar o Corinthians no seu campo defensivo e por muitas vezes venceu os duelos ali, roubou bola, levou perigo para o time do Corinthians. O time do Corinthians ontem fez o arroz com feijão, foi um jogo horrível. O Corinthians jogou muito mal, venceu, passamos de fase, estamos aí nas oitavas de final da Copa do Brasil, importante, é dinheiro para o caixa, né? Mas o Corinthians não jogou bem, muito pela invenção aí de formação e peças que o Dorival está colocando em campo. O Dorival precisa acordar aí que se é um adversário um pouco mais qualificado, o Corinthians não teria conseguido sair vitorioso, né? E, mais uma vez, a estrela do Yuri Alberto brilha, e o Yuri Alberto, no apagar das luzes ali no jogo, acaba fazendo um baita de um golaço. Ele recebe a bola pela direita, ameaça que vai bater no gol, corta para dentro e de canhota bota no cantinho do goleiro. Yuri Alberto aí, sem dúvida nenhuma, é o jogador mais importante que o Corinthians tem no elenco hoje. Então, se for possível, segure esse cara, que se esse cara deixar o Corinthians vai sentir muito.
Temos o reserva dele ali, o Héctor Hernández. O cara tem nome de ator de novela mexicana. É horrível, o Héctor Hernández é horrível. Então, mais uma vez, o Yuri Alberto mostrando ali que tem estrela, que o cara não para de correr um minuto dentro de campo. Tem jogado muito, tem jogado muito. É hoje o jogador mais importante do Corinthians. O Garro tá voltando nos próximos jogos, aí o Garro já deve estar reestreando aí pelo Corinthians depois da lesão. Com o Garro e Memphis voltando, o Corinthians muda de cara. E teremos um Corinthians mais técnico, um Corinthians melhor, né? E vamos ver o que o Dorival vai fazer aí nas escalações, né? Então, mais uma vez, vencemos o jogo em casa, estamos nas oitavas de final da Copa do Brasil. Próximo desafio do Corinthians é no sábado contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais, né? Lá na Arena Galo Cego, né? Então, o Corinthians precisa trabalhar para voltar com a vitória de Minas, né? Jogo fora, o Corinthians geralmente não vai bem, mas o Atlético também não está nada demais, né? Então é um confronto aí, o Atlético leva vantagem mais por jogar dentro de casa, não mais que isso. Os dois times aí estão no mesmo nível, nenhum se sobressai sobre o outro. Então acho que é isso, peço desculpa pelo atraso do vídeo, você chegou até o final aqui, deixa um comentário aqui o que você achou do jogo, vamos para cima, sábado tem mais e vai Corinthians!